Lembro-me das cartas, cartões e mensagens profundamente comoventes que tantos de vocês enviaram a mim e à minha esposa. Os corredores do poder raramente mudam de mãos sem cerimônia. No entanto, este momento se desenrolou em sussurros e portas fechadas. Enquanto o mundo assistia aos deveres reais de rotina, o rei Charles silenciosamente fez um movimento que ninguém esperava, um movimento que reescreveu a história da noite para o dia. Sem abdicação pública, sem discurso pomposo, apenas uma transferência silenciosa que colocou William firmemente no centro da coroa. Então, por que foi feito em segredo? O que forçou tamanha urgência? E por quanto tempo essa mudança oculta vem se desenrolando atrás dos muros do palácio, despercebida? O decreto da meia-noite. Antes que os primeiros raios de sol tocassem o horizonte de Londres, uma decisão histórica foi tomada discretamente dentro dos muros do Palácio de Buckingham. Uma decisão que alteraria para sempre o curso da monarquia britânica. O rei Charles III, enfrentando o crescente peso da idade, os deveres incessantes e uma crise de saúde oculta, mas cada vez mais grave, assinou um decreto secreto concedendo ao príncipe William o verdadeiro poder. Não houve anúncio público, votação no parlamento ou abdicação cerimonial. O ato foi invisível para o mundo, mas suas consequências foram monumentais. Quando a cidade voltou à vida, quando os londrinos caminhavam pelas ruas alheios ao drama que se desenrolava poucas horas antes, o reino já havia mudado de mãos. Guilherme, o herdeiro, que há muito se preparava para o trono, agora governava o país de fato. A transferência não foi uma mera mudança de título ou um gesto simbólico. Foi uma jogada cuidadosamente calculada, uma manobra silenciosa e deliberada para garantir a estabilidade da monarquia, protegendo o rei do peso esmagador das responsabilidades que começavam a sobrecarregá-lo. A assinatura ocorreu poucos minutos antes da meia-noite nos aposentos privados do rei. Uma sala repleta de história, forrada com retratos de ancestrais que também enfrentaram decisões monumentais. Mais cedo naquela noite, Carlos havia convocado uma reunião secreta de emergência apenas com seus conselheiros mais confiáveis. Cada palavra dita, cada gesto realizado foi deliberado. Não havia assistência, nem funcionários, nem registros formais, nada que pudesse aparecer posteriormente em qualquer cronograma ou arquivo oficial. Era uma reunião planejada para existir apenas nas sombras, um teatro privado onde o destino da monarquia seria silenciosamente reescrito. As mãos de Charles tremeram levemente enquanto ele colocava a caneta sobre o pergaminho. Contudo, seus olhos refletiam uma perspicácia que desmentia o cansaço. Ele compreendia a importância do momento. A coroa em si não havia caído. A monarquia não havia sido abandonada, mas o fardo, as exigências implacáveis do dia a dia de governar, os deveres cerimoniais e as pressões políticas haviam sido transferidos para a próxima geração. William lidaria com as audiências com chefes de Estado, aprovaria nomeações militares e navegaria pelas nuances da governança, enquanto Charles manteria o título e a presença cerimonial de rei. Na prática, a monarquia havia se adaptado à realidade. A velha guarda permaneceria como figura simbólica, enquanto o futuro avançava em ação. Foi uma decisão que exigiu coragem, visão de futuro e a disposição de flexibilizar a tradição sem rompê-la completamente. Num palácio habituado à pompa, ao protocolo e à visibilidade pública, este ato discreto de transição foi revolucionário. Sem anúncios, sem celebrações, sem multidões que o testemunhassem. Contudo, as implicações foram profundas. À medida que o amanhecer espalhava os primeiros raios de sol por Londres, o príncipe William já não era apenas o herdeiro. Assumira silenciosamente as rédeas do reino, trilhando o destino para o qual o seu pai o preparara há tanto tempo. A coroa, em si, não havia caído de seu pedestal, mas seu peso agora repousava com mais força sobre os ombros de William. Nas sombras da noite, a história se movia silenciosamente, e a monarquia, atemporal e sempre frágil, dava seu primeiro passo rumo a uma nova era. O rei Charles teria transferido o governo da Inglaterra para seu filho, o príncipe William, em uma manobra histórica e sem precedentes. Mas o que desencadeou essa repentina mudança de poder? E ela é legalmente justificada? Agora, vamos analisar por que o rei não podia mais governar. À beira do colapso. Poucas horas antes, o rei Carlos III havia oferecido uma longa e meticulosa recepção diplomática a altos líderes de toda a Commonwealth.
A sala estava repleta de sorrisos polidos, apertos de mão corteses e palavras cuidadosamente escolhidas. O teatro familiar da realeza e da diplomacia. Contudo, no instante em que as pesadas portas de carvalho se fecharam atrás do último convidado, a fachada de compostura desapareceu. Carlos cambaleou ligeiramente, agarrando-se à borda de uma mesa para se apoiar. Uma súbita onda de tontura o acometeu. Sua respiração tornou-se irregular e ofegante, e seu coração batia forte em rajadas erráticas, como se anunciasse um colapso iminente. A equipe médica, já de prontidão em uma sala reservada próxima, entrou em ação imediatamente. Seus movimentos eram calmos, precisos e firmes. O profissionalismo atingiu um nível de eficiência quase fria. Os sinais vitais foram verificados. As respostas neurológicas foram examinadas e, em poucos minutos, exames cerebrais urgentes foram analisados. O diagnóstico era sombrio e inevitável. A exaustão vascular havia atingido um nível crítico. A pressão sobre seu sistema circulatório, combinada com semanas de deveres implacáveis, havia levado seu corpo ao limite. Os médicos não pouparam palavras. Se Charles continuasse a operar no ritmo exigido pela coroa, um derrame fulminante não era mais um risco distante. Era inevitável. Contudo, o problema não era meramente médico. Era constitucional. A lei britânica, com seus séculos de tradição e cláusulas antigas, permitia que um monarca reinante renunciasse à autoridade apenas sob condições muito específicas. Se o governante estivesse totalmente incapacitado, inconsciente ou declarado incapaz de tomar decisões, Charles não estaria. Sua mente permanecia alerta, seu julgamento ainda afiado, mas seu corpo estava falhando. Essa camisa de força legal não lhe deixava uma saída fácil. A escolha diante dele era perigosa. Ele poderia continuar a arcar com todas as responsabilidades da coroa até que seu corpo o traísse, arriscando não apenas a própria vida, mas a estabilidade da própria monarquia. Ou ele poderia conceber um caminho que contornasse 1000 anos de tradição. Uma medida tão sem precedentes que não tinha precedentes formais, nem diretrizes, nem garantia de aceitação. Para tal, seriam necessários sigilo, coragem e a disposição de confrontar um sistema concebido para resistir exatamente a esse tipo de intervenção. À meia-noite, a decisão estava tomada. Nos corredores silenciosos e sombrios do Palácio de Buckingham, Charles escolheu o segundo caminho. Transferiria a autoridade funcional real para seu filho, o príncipe William, não por meio de um anúncio público, nem por uma abdicação cerimonial, mas por meio de um decreto secreto que preservaria a continuidade do governo, protegendo o trono de um colapso. Foi uma escolha nascida da necessidade, da visão de futuro e de uma profunda compreensão do frágil equilíbrio entre tradição e sobrevivência. Naquele momento, a monarquia cambaleava à beira da história, presa entre o peso inflexível do precedente e as exigências urgentes da realidade. E com mão firme, Charles deu o passo sem precedentes que, silenciosa e irrevogavelmente, remodelaria o futuro da coroa britânica. O rei foi aconselhado por especialistas médicos a priorizar sua saúde e evitar que ela chegasse a um estágio crítico devido às exigências do trono. Mas quem foram as primeiras pessoas em quem o rei confiou e qual foi a reação delas? Vamos descobrir. A conspiração da meia-noite. Com a decisão crucial tomada, o rei Carlos III convocou as duas únicas pessoas em quem confiava implicitamente para salvaguardar a coroa e o futuro da monarquia: o príncipe William e a princesa Anne. Nenhum assessor foi notificado, nenhum registro oficial foi preparado. A reunião foi deliberadamente mantida em segredo. Nos anais da história, isso não existiria. Era uma reunião secreta no sentido mais puro da palavra, uma convergência dos herdeiros mais leais do reino sob a sombra da crise. O escritório estava trancado, completamente à prova de som e tenuemente iluminado pelo brilho quente de um único lustre. Sombras brincavam pelas paredes, caindo sobre os retratos solenes de monarcas do passado que pareciam observar cada ação, testemunhas silenciosas de um momento que testaria a tradição, a lei e a lealdade. Charles caminhou lentamente até o centro da sala, colocando um documento manuscrito sobre a mesa de mogno polido. Não se tratava de uma abdicação, era algo muito mais audacioso e sem precedentes. O decreto detalhava uma transferência parcial da autoridade constitucional, cuidadosamente elaborada para manter a estabilidade da coroa, ao mesmo tempo que contornava séculos de precedentes rígidos. William assumiria agora o controle real sobre funções estatais cruciais, recebendo dignitários estrangeiros, ratificando nomeações,
aprovando a ascensão ao trono e exercendo o comando militar honorário. Charles continuaria sendo rei de título, visível ao público simbolicamente presente, mas estrategicamente silencioso quando necessário. Era poder sem coroação, estabilidade sem rendição. William pegou o pergaminho e leu rapidamente, franzindo a testa a cada linha que absorvia. Ele imediatamente compreendeu a gravidade da decisão. O parlamento entraria em polvorosa com o debate. A imprensa explodiria em especulações, e havia uma pessoa acima de todas as outras que veria isso como um desafio direto, um ataque direto às suas próprias ambições. Camila jamais aceitará isso, disse William em voz baixa, quase num sussurro. Sua voz carregava um peso de preocupação que preencheu o silêncio da sala. A princesa Anne respondeu de braços cruzados diante da lareira, sem hesitar. Ela não verá isso como preservação, disse com um tom seco e ponderado. Ela verá como apagamento, uma tentativa deliberada de removê-la da influência, do poder, da própria história. Um silêncio pesado se instalou. A tensão era quase palpável. Todos na sala compreendiam a verdade. Uma vez promulgado o decreto, a batalha teórica pela coroa se transformaria em uma guerra real. E então, sem aviso prévio, sem anúncio, sem batidas discretas, a porta se abriu de repente. A rainha Camila entrou na sala, sua presença magnética e imponente, rompendo o silêncio como um raio. As deliberações tranquilas e controladas que preenchiam os aposentos privados do rei foram instantaneamente interrompidas. Em um único passo deliberado, o inevitável confronto chegara. A guerra pelo coração da monarquia, a luta entre lealdade, ambição e legado já não pairava no horizonte. Estava ali. Naquele instante, o próprio palácio pareceu prender a respiração. Sombras dançavam pelas paredes, retratos de reis e rainhas do passado testemunhavam em silêncio. E dentro da sala, 3 figuras estavam à beira da história, cientes de que nada jamais seria como antes. A luta pela coroa havia passado dos sussurros e da estratégia para o brilho intenso do confronto. E o primeiro movimento dessa batalha de alto risco acabara de ser feito. Enquanto o rei Charles confidenciava algo ao seu filho, o príncipe William, e à sua irmã, a princesa Anne, a rainha Camila entrou sem ser convidada. O que a teria levado a um momento tão crítico? Teria ela descoberto o plano do rei e aceitaria isso tão facilmente? Agora, vamos mergulhar no confronto explosivo. A rainha Camila ataca inesperadamente. A porta não apenas se abriu, ela explodiu na sala. Nenhum anúncio precedeu sua chegada. Nenhum criado, nenhum lacaio, nenhuma hesitação. A rainha Camila entrou como se já fosse dona do espaço, sua presença preenchendo imediatamente cada canto do escritório. O ar pareceu mudar, pesado de tensão e avisos silenciosos. Ela vestia um vestido de seda azul escuro, o tecido fluindo como autoridade líquida, e um colar de pérolas impecável repousava em seu pescoço. Cada detalhe de sua aparência, sua postura, sua expressão, seus passos cuidadosamente calculados, não eram para o amor, mas para o poder e o comando. Seus olhos percorreram a sala num único olhar deliberado. Primeiro pousaram no pergaminho que William segurava nas mãos. Depois fixaram-se em Charles. O veredito em sua mente foi instantâneo. Ela compreendeu exatamente o que havia sido desencadeado. Então, disse ela, com a voz suave, quase casual, enquanto se aproximava da mesa. Você decidiu governar sem mim. Seus passos carregavam autoridade, seu tom ameaçador. Ela alcançou Charles e pousou a mão em seu ombro. Não foi um gesto gentil, nem terno. Foi íntimo o suficiente para intimidar, visível o bastante para servir como um aviso público. Você não pode transferir o poder enquanto estiver vivo, continuou ela, a voz suave, porém cortante, um sussurro letal na sala carregada de tensão. Fazer isso o reduziria a um fantoche, e eu me recuso a ser casada com um. William abriu a boca para falar. Camila o silenciou com um olhar que gelou o sangue em suas veias. Se o rei estiver fraco, disse ela, virando-se lentamente para encará-los, os olhos percorrendo o ambiente como os de uma governante avaliando seu domínio. Então a rainha deve arcar com o fardo. Isso não é ambição, é estabilidade. Seu olhar voltou-se para Charles. Ela se inclinou o suficiente para falar como se compartilhasse uma preocupação íntima, suas palavras carregadas de cuidado calculado. Quero corregência, disse ela suavemente. Contudo, cada sílaba
era carregada de exigência. Quero autoridade real, poder igual. Então a ameaça silenciosa surgiu, calculada e devastadora. Se eu for excluída, acrescentou Camila, deixando cada palavra atingir o alvo como um martelo frio. Os registros médicos do rei serão revelados pela manhã. O mundo saberá que seu soberano está mentalmente incapacitado. O parlamento entrará em pânico, os mercados tremerão e esta família será destruída. A temperatura na sala pareceu cair gradualmente. As sombras se alongaram pelas paredes. Os retratos de monarcas do passado testemunharam silenciosamente o confronto crescente. A princesa Anne deu um passo à frente, sua voz cortando a tensão como aço. Você é uma consorte, disse Anne, deliberada e inabalável. Não um soberano. Minha mãe nunca quis que você fosse nada além disso. A mão de Camila apertou o ombro de Charles. O rei estremeceu, um leve tremor revelando a pressão por trás do aperto. Você precisa de mim, sussurrou Camila, sem mais esconder a ameaça. William é inexperiente. Anne é rígida. Eu sou a única que pode controlar o que acontecerá a seguir. Naquele instante, a guerra particular pela monarquia irrompeu em público. Não mais confinada a sussurros, decretos secretos ou corredores sombrios, ela começara com toda a força. E com esse primeiro golpe, a rainha consorte derramou sangue. A batalha pela coroa da Inglaterra deixou de ser teórica, tornou-se viva, crua e terrivelmente real. Camila rejeita repentinamente o rei, transferindo a liderança da monarquia para William, apresentando razões pelas quais ela também poderia governar. Mas será que seu confronto se limitará à mera desaprovação? Ou o que está por vir é ainda mais chocante e prejudicial? Agora, vamos desvendar como a rainha Camila usou a imprensa como arma. O assassinato silencioso. O ataque não chegou com sirenes, luzes piscantes ou o estrondo de alarmes. Chegou silenciosamente, invisivelmente e ainda assim com a força de um ataque cirúrgico através de notificações. Ao amanhecer, Londres despertou com uma onda de choque que se espalhou por telas, banners e primeiras páginas. Rei Charles em estado crítico. William força o pai a se afastar. As palavras cortaram a cidade como um bisturi, precisas, afiadas e orquestradas com uma sincronia quase perfeita. Alguém mirou no coração da monarquia, na vulnerabilidade da própria percepção. Essas não eram manchetes especulativas, eram proclamações, veredictos deliberados dirigidos a uma nação ainda meio adormecida. Fontes anônimas do alto escalão do palácio pintaram um retrato arrepiante do rei, confuso, esquecido, quase disfuncional. Os detalhes mais íntimos de sua saúde, geralmente protegidos pela mais estrita confidencialidade, foram expostos. Exames cerebrais, sinais vitais e avaliações médicas foram descontextualizados, transformados em armas de julgamento público. A mensagem era inequívoca. O rei estava acabado, incapacitado e dependente. E William, por sua vez, foi retratado como o vilão, o filho ambicioso, isolando um pai indefeso, usurpando o poder sob o pretexto de dever. Cada palavra e imagem contribuía para desmantelá-lo, linha por linha, personagem por personagem. No Palácio de Kensington, William leu os relatórios em silêncio atônito, cada parágrafo atingindo-o como um golpe em sua reputação. Seu maxilar se contraiu, suas mãos apertando o tablet até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Quando finalmente reagiu, atirou-o sobre a mesa do café da manhã. O som ecoou pela sala como um tiro, assustando os funcionários e intensificando a fúria que fervilhava dentro dele. Ela fez isso, disse ele, com a voz trêmula de raiva contida. Apenas 4 pessoas sabiam desses detalhes. Ao lado dele, Kate Middleton permanecia calma. Sua presença era uma força estabilizadora em meio à tempestade. É guerra psicológica, disse ela suavemente. Ela não está mirando no parlamento ou nas políticas públicas. Ela está envenenando a percepção do público, e é brilhante nisso. Em todo o país, a narrativa começou a ganhar força. A simpatia se concentrou na esposa devotada e protetora. Suspeita e desconfiança pairavam no ar. A cada hora que a história ocupava as manchetes, a legitimidade de William se deteriorava ainda mais. A cada dia, a própria monarquia parecia mais fraca, mais frágil aos olhos do público. Enquanto isso, em Clarence House, Camila observava o caos se desenrolar com uma satisfação silenciosa. O chá da tarde se transformou em uma sessão estratégica com editores, aliados políticos e confidentes. Ela refinava a história, aperfeiçoando seu ritmo e tom. As pessoas temem mudanças repentinas.
disse ela, com firmeza e autoridade. Alimente esse medo nelas. Deixe a narrativa se espalhar. Ordens foram emitidas. Mais vazamentos, mais insinuações. Os médicos agora são retratados como temendo pela vida do rei, insinuando que somente Camila poderia protegê-lo. Cada decreto, cada palavra, cada gesto de Charles era filtrado por ela. Ao fazer isso, ela se tornou o rei. Ao anoitecer, o primeiro assassinato havia sido concluído. Nenhum sangue foi derramado. Nenhuma espada havia sido desferida. No entanto, a reputação de Williams jazia despedaçada no asfalto, e a própria monarquia sangrava sob a dura luz da opinião pública. Camila explora a mídia para realizar seu sonho de regência quando o rei não pudesse mais continuar. Mas será que ela terá sucesso? Que contra-ataques a família real empregará para salvar a monarquia das garras da rainha consorte? Agora, vamos desvendar o contragolpe secreto para retomar a monarquia das mãos de Camila. A princesa Anne contra-ataca. A princesa Anne não se deixou levar pela raiva. Ela se mobilizou. Ao amanhecer do terceiro dia da crise, já havia dissecado o plano de Camila com precisão cirúrgica. Isolar o rei, envenenar a narrativa, assumir o controle explorando brechas legais. Cada movimento calculado, cada pausa deliberada. Não era a emoção que guiava Ana. Era a estratégia aprimorada por décadas de observação da política palaciana e do peso inflexível da coroa. Ana não permitiria uma tomada de poder secreta. Antes que a rede de lealistas de Camila pudesse se reagrupar, Ana convocou discretamente o príncipe William e o arcebispo da Cantuária para Gatwick Park, sua propriedade particular situada longe dos olhares atentos do palácio e seus espiões, sem assessores, sem telefones, sem ninguém que pudesse ser comprometido. Ali a estratégia podia respirar. Ali a ação podia ser tomada. Quando William e o arcebispo chegaram, Anne já estava à espera. A princípio, não disse nada. Em vez disso, colocou uma espingarda descarregada sobre a mesa, o metal reluzindo à luz da manhã, e começou a limpá-la com uma precisão lenta e deliberada. O som de aço raspando em aço preencheu a sala, pontuando a tensão silenciosa como o tic-tac de uma bomba. Isto já não é uma disputa familiar, disse Anne por fim, com a voz fria, deliberada e inflexível. É uma tentativa de usurpação da coroa. Ela expôs o plano com clareza cristalina. Camila havia feito lobby junto a figuras influentes do conselho privado. Caso Charles fosse declarado incapaz segundo a lei vigente, Camila obteria poder automático, um assento no conselho de regência como esposa do rei. Um voto foi tudo o que ela precisou para adiar William indefinidamente. Um golpe brando, legal, invisível, letal. William esfregou as têmporas, sentindo o peso da inacessibilidade do pai. Ela controla o acesso ao meu pai. Não posso nem falar com ele sem desencadear outra tempestade midiática. É exatamente esse o ponto, respondeu Anne, com o olhar firme. Ela transformou o próprio tempo em arma. Então o arcebispo falou, calmo e ponderado, revelando algo que mudou toda a diretoria. Já elaborei uma alternativa, disse ele em voz baixa. Um decreto baseado inteiramente nas intenções originais de Sua Majestade. Uma transferência parcial e direta de poder para o príncipe de Gales, ignorando completamente o conselho de regência. Anne fez uma pausa, com as mãos repousando levemente sobre a arma, os olhos semicerrados. Mas requer uma coisa, continuou o arcebispo. Uma nova assinatura dada de livre e espontânea vontade, com testemunhas independentes presentes. Os olhos de Anne se arregalaram, afiados como lâminas. Então, esta noite, disse ela, com a voz firme e resoluta, vamos retomar o palácio. Ela delineou a operação com precisão militar. Os turnos da guarda seriam alterados sob sua autoridade como coronel honorária. Unidades leais seriam realocadas, soldados suspeitos discretamente removidos. A rede de vigilância de Camila seria neutralizada. Não estamos capturando o rei, enfatizou Anne. Estamos confrontando a mentira. William hesitou. Ela vai nos acusar de traição, sorriu Anne, um sorriso fino e ameaçador. Deixe-a ir, disse ela. Amanhã de manhã ela não terá mais um trono para nos ameaçar. Com um último clique, a espingarda foi guardada. Isso termina esta noite, declarou Anne, com a voz carregada de inevitabilidade. Sem vazamentos, sem sussurros, sem mais esperas. O contragolpe havia começado.
A princesa Anne convoca uma reunião de emergência com a presença de apenas 3 pessoas para finalizar a transferência do poder para William. Mas qual estratégia ela planejava adotar e será bem-sucedida? Agora, vamos analisar como Anne e William executaram o decreto real. O julgamento da meia-noite. O Big Ben anunciou às 11 horas, seus sinos melancólicos ecoando pela quietude de Londres. Dentro do Palácio de Buckingham, os corredores estavam estranhamente silenciosos, esvaziados com a precisão de um ataque cirúrgico. Guardas leais à princesa Anne permaneciam imóveis, alertas e inabaláveis. O poder já havia mudado dentro daquelas paredes. Simplesmente ainda não havia se manifestado. O príncipe William caminhava silenciosamente por uma passagem lateral, vestido de preto discretamente, ladeado pelo arcebispo da Cantuária e 2 dos mais importantes juristas constitucionalistas do reino. Não havia câmeras, nem multidões, nem pompa. Não se tratava de uma coroação. Era um julgamento, um acerto de contas. Ao final do trimestre, sob a luz tênue de um abajur, a princesa Anne esperava. Ela não falou. Apenas acenou com a cabeça em direção à pesada porta de carvalho. Ela está lá dentro, disse Anne com a voz seca, e está gravando. A revelação mudou tudo. Não haveria assinaturas secretas, nem transferência silenciosa. Se isso terminasse esta noite, terminaria às claras. Abra a porta, ordenou William. As dobradiças rangeram sob o peso dos séculos quando a porta se abriu de par em par. O rei Charles jazia encostado em almofadas macias, pálido e exausto. Imediatamente Camila se levantou, colocando-se entre os homens e o rei, como se pudesse proteger fisicamente a verdade. Este é o quarto particular do rei, disse ela bruscamente. Retirem-nos. Ninguém se moveu. O silêncio na sala carregava uma autoridade maior do que qualquer palavra. Os saltos de Anne tocaram o chão de mármore com precisão deliberada. Cada passo, um martelo judicial. Estamos aqui para fazer cumprir a vontade legítima do rei, declarou ela. William ajoelhou-se ao lado do pai, segurando-lhe a mão delicadamente. Pai, precisamos acabar com isso esta noite, disse ele, com a voz firme, mas urgente. Camila reagiu, enfiando um documento dobrado nas mãos trêmulas de Charles. Assine isto, exigiu ela. Estão forçando você a abdicar. Basta, disse o arcebispo em tom grave, erguendo a cruz sobre o peito. Sua voz era calma, absoluta. Vossa Majestade, Rainha Consorte, coagir um monarca reinante a assinar um documento constitucional sem testemunhas legítimas constitui traição, de acordo com a Lei de 1351. A palavra traição atingiu a sala como um raio. Camila congelou, depois fingiu desespero. Lágrimas escorreram enquanto ela caía de joelhos, agarrando a mão de Charles. Eles querem apagá-lo, soluçou teatralmente. Eles querem nos humilhar. Charles hesitou, mas a atuação de Camila não se sustentou. Se vocês assinarem esse decreto, sibilou ela para William e Anne, vou expor tudo. Vou declará-lo insano. Vou destruir esta dinastia. Anne deu um passo à frente, a voz fria e calculada. De sua pasta de couro preto, retirou um envelope amarelado, lacrado com cera carmesim. Você concordou com isso, disse Anne, erguendo-o. O Pacto de Sandringham de 2005, assinado por você, testemunhado pela Rainha Elizabeth II e pelo Príncipe Philip. A cláusula 4 foi lida em voz alta, lentamente. Cada palavra, um nó que se apertava. Qualquer interferência na sucessão anularia o casamento, revogaria todos os títulos, removeria a residência e apagaria todo o status. Sem apelação, sem misericórdia, Camila desabou em silêncio. Então Charles endireitou-se com os olhos claros e a voz firme. Eu nunca estive confuso, disse ele. Eu estava observando. Você falhou. Ele pegou a caneta e assinou o decreto. William o seguiu. Anne e o arcebispo testemunharam o ato. 23 a 55. A sentença foi executada. Anne se virou para Camila. Você partirá esta noite. 2 guardas a escoltaram para fora. A porta de carvalho fechou-se com um silêncio oco e definitivo. O eco de um tribunal esvaziou-se após o julgamento. O julgamento havia terminado. A coroa havia decidido. A princesa Anne e o príncipe William
arquitetaram um plano astuto à meia-noite para que o rei assinasse um decreto que faria com que William herdasse o trono, deixando Camila impotente para se opor. Mas será que o decreto permanecerá nas sombras ou verá a luz do dia sem deixar margem para rejeição? Vamos descobrir. A transferência silenciosa. 7 dias se passaram desde a tempestade no Palácio de Buckingham. No entanto, a nação recebeu apenas o que precisava ouvir. Exatamente às 18 horas, a BBC interrompeu sua programação regular, transmitindo um comunicado curto e objetivo do Palácio de Buckingham. Sem floreios, sem emoção, apenas o mínimo necessário de informação. A rainha Camila se afastaria de todos os seus compromissos públicos por motivos de saúde e se mudaria para uma propriedade privada na Escócia. As palavras eram simples, quase banais, mas sua implicação era clara. O assunto estava encerrado, a ameaça neutralizada. Minutos depois, um segundo comunicado foi divulgado. O tom era cuidadosamente legal, quase monótono, mas carregado de significado. O rei Carlos III assinara um decreto especial concedendo ampla autoridade constitucional ao príncipe de Gales. A redação era meticulosa, precisa, quase burocrática, mas seu efeito era inegável. A administração cotidiana do reino agora repousava firmemente nas mãos de Guilherme. A transferência estava completa, porém invisível. Não houve alarde, nem cerimônia na varanda, nem juramentos prestados em público. A transferência de poder fora executada de forma silenciosa, decisiva e com uma precisão que apenas séculos de tradição poderiam compreender. Naquela noite fria e cinzenta de Londres, o príncipe William estava sozinho na varanda do Palácio de Buckingham. Abaixo dele, a cidade se movia, alheia à proximidade do colapso. O trânsito zumbia ao longe, os sinos do Big Ben marcavam as horas e o vento agitava seu casaco. Ele não acenou, não sorriu, simplesmente olhou, contemplando a cidade que agora servia de fato, mesmo que ainda não tivesse o direito de servir. Atrás dele, Kate aproximou-se silenciosamente, colocando a mão sobre a dele. Nenhuma palavra foi trocada. Não havia nada a dizer. Não era um momento de celebração, nem de consolo. Era um momento de aceitação, um reconhecimento do peso que agora repousava sobre os ombros de William, a gravidade de uma monarquia preservada à beira do colapso. Ele olhou para o celular. Uma única mensagem da princesa Anne iluminava a tela. Ela chegou à Escócia. Acesso garantido. Sem retorno. Ele escureceu a tela. Naquele instante, a transição estava completa. A monarquia havia sobrevivido. Não por meio de espetáculo, não por aplausos, mas por meio de ações decisivas e paciência calculada. Nenhuma coroa havia caído, nenhuma dinastia havia desmoronado. O palácio fora expurgado de ameaças, a ilusão de controle desfeita e o futuro selado pela necessidade. Os historiadores olhariam para trás décadas depois em busca do momento em que o poder realmente mudara de mãos. Não encontrariam desfile, multidões em festa, nem declaração pública. Eles veriam apenas um decreto manuscrito assinado às 23h55. Uma porta se fechando silenciosamente e a sutil e invisível execução de um planejamento secular. E em algum lugar escondido nos arquivos da Casa Real, o Pacto de Sandringham permaneceria intocado, um testemunho silencioso da visão de uma rainha anterior. Era a prova de que, muito antes da crise chegar, o reino havia sido protegido, preparado para essa conclusão precisa e inevitável. A coroa resistiu, a monarquia resistiu, e das cinzas da traição e da intriga, uma nova era começou silenciosamente. A passagem do trono do rei Charles para William foi anunciada, deixando claro que Camila também deixaria o reino. Mas como William provavelmente governará? Ele manterá o status quo ou criará uma nova abordagem para governar? Agora, vamos desvendar a visão de William para uma nova monarquia, o futuro rei. Com a coroa agora firmemente em suas mãos, o príncipe William assume um papel que não é mais simbólico. A transferência de poder silenciosa e decisiva lhe conferiu autoridade não apenas no título, mas na realidade. Uma oportunidade rara e delicada para um monarca moldar a própria instituição. Longe das cerimônias públicas, do escrutínio da mídia e do brilho da tradição, William examina a monarquia secular com a precisão de um estrategista, questionando cada costume, cada regra tácita, cada precedente que se manteve por gerações. Fontes internas dizem que ele tem pouca paciência para esse tipo de raciocínio. Sempre fizemos assim. Para ele, a monarquia não deve ficar congelada no tempo. Ela deve evoluir, se adaptar e perdurar.
Não se trata de uma revolta imprudente ou de uma rebelião dramática. Trata-se de uma reforma cuidadosa e deliberada, concebida para fortalecer a relevância da monarquia no mundo moderno, ao mesmo tempo que honra sua rica história. Cada decisão, cada gesto, cada ato público carregará agora o peso da intenção e da visão de futuro. Não mais apenas um símbolo, a autoridade de William é ativa, deliberada e profundamente pessoal. Ele moldará a monarquia não apenas como ela tem sido, mas como ela precisa ser, uma instituição resiliente, capaz de equilibrar tradição e progresso. Em entrevistas e conversas privadas, William deixou claro que a mudança está a caminho. Não será uma mudança abrupta ou radical, mas sim ponderada e criteriosa, com o objetivo de garantir que a monarquia continue sendo respeitada e acessível. Desde a forma como se relaciona com o público até suas tradições internas e sua interação com a mídia e o mundo em geral, todos os aspectos estão sendo repensados. A monarquia não ficará estagnada. Ela se adaptará, se modernizará e se manterá, preservando, contudo, a dignidade e a continuidade que a definem há séculos. Até mesmo elementos sutis da percepção pública estão sendo repensados. Pequenos gestos cuidadosamente escolhidos, aparições estratégicas e declarações ponderadas serão usados não para impressionar, mas para inspirar confiança. A monarquia, sob o comando de William, comunicará, tranquilizará e demonstrará que está viva, engajada e capaz de uma liderança ponderada. Não se apoiará mais apenas no peso passivo da história. Conquistará seu lugar a cada dia por meio de ações, discernimento e visão. Contudo, a autoridade acarreta responsabilidade. William compreende que cada escolha, cada reforma, cada declaração pública terá consequências. Os olhos da nação, dos historiadores e do mundo já estão voltados para ele. Ele deve agir com decisão, mas com sabedoria, equilibrando continuidade e inovação, dever e discernimento pessoal. Este é o início de uma nova era. A monarquia sobreviveu a crises, intrigas e traições. Agora, sob a liderança de William, ela evoluirá, não por meio de espetáculos ou pompa, mas por meio de ações calculadas e deliberadas. Cada decisão refletirá a sua visão. Uma monarquia moderna, relevante, resiliente e pronta para enfrentar os desafios do século XXI. A era da administração passiva chegou ao fim. A era do reinado de William, ponderado, confiante e decisivamente no controle, começou de forma silenciosa e irrevogável. A história lembrará este momento como aquele em que a tradição encontrou a visão de futuro e uma nova monarquia emergiu, mais forte, mais estável e preparada para o mundo que agora governa. Então, o que você acha da passagem do trono do rei Charles para William? Ele poderia ter estabelecido um novo precedente na monarquia britânica? Gostaríamos muito de saber sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever.